E a gente precisa ler essa hoje, tá? O Aaron Swartz foi um grande ativista pelo conhecimento livre. Ele teve uma morte trágica e não sei se vocês conhecem a história dele. Tem um documentário que faz um tempo que eu não vejo, eu recomendo que vocês vejam, que é o Menino da Internet, Aaron Swartz, o Menino da Internet, acho que da Internet Sou um Boy. Esse texto aqui da Jacobin é meio que uma homenagem a ele explicando a história dele. E eu pensei em trazer pra vocês porque mês passado foi aniversário da morte dele. Eu acabei demorando um pouco. As outras pautas foram empurrando isso, mas eu pensei em trazer pra vocês como uma homenagem ao Aaron e uma homenagem a todo mundo que luta pelo conhecimento livre, luta pela internet livre. E o meu desejo aqui agora, dizendo que bom que a Jacobin fez, que esse site esquerdista aqui, né, essa revista esquerdista, fez isso também, porque o meu desejo é que a gente junte essa luta de pessoas muito foda que nem ele, de pessoas que têm uma grande empatia e que têm um senso de justiça muito grande, com a luta política e a luta pela emancipação da classe trabalhadora. Juntando essa empatia com a luta pela emancipação da classe trabalhadora, a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente não juntar os dois, fica muito mais difícil. E eu acho que a gente não vai conseguir. Então é por isso que a organização política é vital. Vamos ler o texto. Inclusive, escrito pelo meu amigo, Leonardo Foleto. Um grande beijo pro Leonardo Foleto, do Baixa Cultura. Eu já recomendei o livro dele aqui no canal, que é o livro Cultura Livre. Uma história da guerra pela propriedade intelectual. Alguma coisa assim, eu vou botar escrito aqui. Então, O Guerrilheiro do Conhecimento Livre, por Leonardo Foleto. Este mês completa 10 anos que o ativista Aaron Swartz nos deixou. Militante prodígio pela internet livre, ele participou de projetos importantes para democratizar o acesso ao conhecimento para todos e fornecer meios seguros para jornalistas receberem vazamentos, o que acabou fazendo dele um alvo das Big Techs e do Estado norte-americano. Tá aqui a foto do Aaron. Ativista pelo conhecimento livre, programador genial, pensador autodidata, sociólogo encarnado, como ele mesmo se chamava, desculpem, gatilho pessoal, se suicidou aos 26 anos, depois de sofrer uma brutal perseguição judicial nos Estados Unidos. A Terra da Liberdade. Não se esqueçam disso. A Terra da Liberdade. O processo veio por conta de um suposto roubo de arquivos do repositório acadêmico do JS Torque. Quem fez faculdade sabe que isso é o lugarzinho onde tem os papers os artigos acadêmicos e tal. E se eles não explicarem no artigo, eu vou explicar para vocês exatamente o absurdo que foi isso aqui, tá? Uma das maiores organizações de compilação e acesso paga a artigos científicos do mundo, enquanto era estudante do Massachusetts Institute of Technology. Aaron foi preso pela polícia em 6 de janeiro de 2011 por acusações de invasão de domicílio após conectar um computador à rede do MIT e configurá-lo para baixar artigos do JS Store usando uma conta de usuários convidados emitida para ele pela universidade. Em poucos dias, baixou mais de 4 milhões de artigos científicos que pretendia disponibilizar para todos. Não se sabe de qual modo, seguindo os princípios que ele defendia de acesso aberto. Mesmo sendo permitido pela universidade, o fato de ter feito download de muitos documentos ao mesmo tempo ocasionou um processo por fraude eletrônica e obtenção ilegal de informação. Isso aqui é muito louco, porque, assim, por isso que nós comunistas também dizemos para vocês, pessoal, tenham cuidado quando vocês fizerem atividade que, mesmo não sendo ilícita, ela vai contra o status quo. Porque isso aqui que aconteceu com Aaron é uma prova de que a justiça é burguesa. E eu mando vocês terem muito cuidado com aquela coisa de que, assim, tecnicamente o que eu estou fazendo aqui não é ilegal e deveria ser livre esses artigos. Tecnicamente eu posso fazer isso. Se vocês mexerem com gente que é poderosa e que tem acesso à lei, vocês podem se fuder. Então, vocês, principalmente quem tá tentando realmente lutar pelo direito das pessoas que são mais fracas, tem que fazer as coisas 10 vezes mais certo, porque vocês vão ser muito alvo. Como disse à época, o advogado e hoje diretor da Data Privacy Brasil, Rafael Zanata, ele não havia cometido nenhum ato ilícito. Ele poderia fazer o download de artigos científicos como qualquer acadêmico logado a uma máquina com acesso ao JS Store pode. Depois de acusado, Aaron Swartz ainda entregou-se à justiça e afirmou que não tinha intenção de lucrar com o ato. Diante do aviso de que a distribuição dos arquivos infringiria leis nacionais, devolveu os arquivos digitalizados para o JS Store, que retirou a ação judicial de caráter civil e fez acordo com o ativista. Aos 21 anos, em 2008, criou a Watchdog.net, e que permitia a criação de petições públicas online e o Demand Progress, plataforma para possibilitar mudanças progressistas. Eu acho que esse texto ia aparecer mais na frente do texto, né? Esse trecho. Mas, enfim, tem vários sites que talvez vocês usem e vocês não sabem que tem o dedinho do Aaron. Então, ele é um cara bem importante, assim. O pessoal que é da computação, que é da área, e principalmente o pessoal que é ativista, tem ele em grande estima por causa disso, assim. Não é só porque a história dele tem toda essa tristeza e tal. Ele realmente foi um cara que dedicou a sua vida a isso. Ainda assim, a Promotoria de Justiça de Boston, através da promotora federal Carmen Ortiz, indiciou o Swartz em um processo que teria como pena cumulativa máxima de 1 milhão em multas, 35 anos de prisão, confisco de ativos, restituição do supostamente roubado e supervised release, uma espécie de liberdade condicional adicional ao tempo de detenção. Mesmo com a intervenção da JS Store, que reconheceu não se sentir prejudicada pelos atos dele,
A promotoria continuou a amedrontá-lo. O processo penal esvaziou suas reservas financeiras e gerou um enorme trauma psicológico. Schwartz recusou um primeiro acordo judicial que oferecia a ele a oportunidade de fazer um acordo penal que reconhecesse sua culpa, né? É aquele plead guilty dos filmes lá. Mesmo sendo aconselhado, não só dos filmes, né? Do sistema legal mesmo, mas enfim... Mesmo sendo aconselhado por alguns advogados a aceitar, ele seguiu seus princípios e recusou-se a declarar-se culpado, por não considerar seus atos como ilícitos. Fez então uma contra-oferta que a promotoria rejeitou. 2 dias depois dessa rejeição, foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn, Nova York. Informação é poder. Nascido em novembro de 1986 em Chicago, Aaron Swartz, desde criança, estudou computação e programação por influência de seu pai, proprietário de uma companhia de software. Aos 13 anos de idade, foi vencedor do prêmio Ars Digita, uma competição para websites não comerciais, úteis, educacionais e colaborativos, com um site chamado The Info Network, uma enciclopédia gerada pelos próprios usuários. Aos 14, inclusive, isso foi antes da Wikipedia, será? Eu fiquei em dúvida. By the way, agora se prepara para essa bomba. Vocês sabiam que foi ele que criou isso? Aos 14 anos entrou para o grupo que criaria o Rich Site Summary, o RSS. Foi antes da Wikipedia, tá? Um padrão de documentos que apresenta as informações de um site de maneira simplificada. Vocês sabiam que a internet ainda hoje usa muito esse padrão de distribuição de notícias? De blogs, de podcasts, que já explicamos no Baixa Cultura como ele pode ainda hoje ser uma alternativa para sair dos filtros algoritmos opacos das redes sociais. Exatamente, é um padrão aberto muito foda que, sinceramente, as Big Techs não têm muito interesse em manter, porque é um padrão aberto que só JustWorks funciona e que a gente deveria, se a gente quiser realmente pensar em construir uma internet aberta, é um padrão muito foda pra gente ficar de olho, pra gente entender. Aos 14, leu um artigo sobre o Creative Commons quando ainda era uma ideia. Empolgado com a proposta de fazer licenças mais flexíveis e autônomas para criações diversas, escreveu para Lawrence Lessig, jurista, professor em Harvard e principal nome à frente do projeto, sugerindo a adoção de um padrão técnico para o sistema. Lessig curtiu, eles se conheceram, acabaram virando amigos, e assim Aaron se envolveu com a fundação do Creative Commons, organização internacional focada no conhecimento livre, presente em mais de 50 países e que ainda hoje tem as mais populares licenças livres para obras diversas. Aos 18, já tendo entrado e saído da Universidade de Stanford, fez parte do grupo de programadores que criou o Reddit, que hoje tá jogado às traças. É uma plataforma meio zoada, onde tem muita coisa ruim e tal, mas plataforma aberta que permite que membros votem histórias e discussões importantes e avaliem links para conteúdo na web. Relevante ainda hoje, o site foi o 20º mais acessado na web do mundo em 2022. Nessa época é que passou a se engajar mais fortemente em projetos políticos voltados ao ativismo digital e ao compartilhamento de conteúdo. Acreditando que o conhecimento deveria ser livre e acessível, Schwartz lutava para que a internet pudesse transformar o cenário de controle de informação pelos conglomerados. Aos 19, estava no grupo que criou a Open Library, biblioteca que disponibiliza milhares de livros gratuitos, incorporados ao Internet Archive, que é um outro site muito foda, que vocês não conhecem o arquivo da internet, é um pessoal muito foda, muito pica, muito importante. Aos 21, em 2008, criou o Watchdog.net, o que permitia a criação de petições públicas online, e o Demand Progress, plataforma para possibilitar mudanças progressistas em políticas públicas, envolvendo liberdades civis, direitos civis e reformas governamentais. Acho que esse site até hoje existe. O pessoal faz petição lá e tal, mas é uma coisa mais estadunidense. Para pessoas comuns, através do lobby organizado da base, tá? Neste mesmo 2008, escreveu a primeira versão do Manifesto de Guerrilha Open Access, texto que circulou muito à época. 3 anos depois seria traduzido e publicado no Baixa Cultura, o site do Leonardo. Um breve trecho do manifesto dá a amostra dessa defesa enfática do conhecimento livre. Informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmo. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. E assim, ele estava muito certo e meio que à frente do seu tempo. Claro que várias pessoas percebiam isso e tal, mas pensando hoje no que culminou a Web 2.0, que foi o Google, a OpenAI, a Microsoft, criando todos esses modelos de IA e dizendo, nossa, é basicamente magia essa IA que a gente tem aqui, usem nossos modelos e tal, mas eles fizeram com o quê? Com esse exato conhecimento aí, com esses arquivos que o Aaron estava falando. Muito obrigado pelo sub. Quem tiver aquele Prime aí, gratuito, do Jeff Bezos, pode passar. Porque não paguem o Jeff Bezos, por favor. Quem quiser mandar o Pix, tem o Pix aqui também, tá? Obrigar pesquisadores a pagar por ler trabalhos de seus colegas, digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal da Google possa lê-las, fornecer artigos científicos para aquelas universidades de elite do primeiro mundo, mas não para crianças sul global, isso é escandaloso e inaceitável. E isso aqui é uma coisa que o artigo não chegou a tocar, então eu vou dizer.
Os artigos que ele estava baixando são os artigos que, assim, dentro das faculdades, a gente tem acesso gratuito a esses artigos, papers científicos, tá? Só que, na realidade, eles são distribuídos por instituições privadas que cobram pelo acesso a esses papers. E cobram muito caro. Tipo, por exemplo, cobrar qualquer preço já seria horrível. Mas eles cobram, tipo, $15, $10, $20 para que tu possa ler um artigo. E o que eles fazem, na realidade, é que assim, não, mas para as universidades, a gente vai oferecer um plano mais barato, que a gente vai cobrar tantos $1.000 por ano para a instituição, e dentro da instituição vocês vão ter acesso a isso. Só que o que deixa a coisa mais horrível ainda é que para a gente publicar um paper científico nas revistas e ele ser reconhecido e revisado por pares, a maioria das revistas cobram para que tu faça a publicação. Elas te cobram uma taxa para tu publicar e para o paper poder ser considerado ele ir para uma revista. Daí ele vai para a revista e depois eles cobram de quem quer acessar isso. E daí, claro, nas universidades é de graça, não é de graça. Ele tá saindo dinheiro da universidade para pagar esses papers, o que já é um absurdo. Mas daí o que acontece? A pessoa que tá fora da universidade não pode ler. A pessoa que tá num país que não tem acesso às redes dos Estados Unidos, que não tem nenhuma universidade que tenha essas parcerias aí, só não vai ler. Então, as pessoas estudam com financiamento do governo nas universidades, tá? Porque mesmo as universidades privadas têm autofinanciamento, principalmente as que estão fazendo pesquisa. As pessoas fazem a pesquisa com o seu trabalho e com o financiamento do governo. Aí eles pagam para publicar. Aí a empresa vende o trabalho deles. E fizeram isso com Aaron Swartz, que a gente vai chegar aqui. Então, assim, ó, é o maior dos absurdos e isso é o tipo de coisa, se não radicalizar vocês estão mortos. Eu concordo, muitos dizem, mas o que podemos fazer? As empresas que detêm os direitos autorais fazem uma enorme quantidade de dinheiro com a cobrança pelo acesso, e é perfeitamente legal, não há nada que possamos fazer para detê-los. Mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito, podemos contra-atacar. E esse, infelizmente, eu acho que essa mentalidade foi o que fez com que ele virasse um alvo, né? E eu acho que, sinceramente, a gente precisa de um movimento muito mais organizado e muito maior para que a gente faça esse tipo de coisa. Porque ele está totalmente certo, mas tem que ser uma coisa muito mais organizada e muito mais cirúrgica que tem que ser feita. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar nesse banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam, na verdade, moralmente, não podem manter esse privilégio para vocês mesmos. Vocês têm um dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download para amigos. E daí temos que lembrar também do Sci-Hub. O Sci-Hub é essa ferramenta absurda, e do LibGen também, que estão disponibilizando pra gente esse conteúdo, tá? Então, assim, usem essas plataformas. Apoiem essas plataformas. No Brasil, a pirataria não vai dar problema pra vocês se vocês não lucrarem com isso. Mas que nem eu disse, o Aaron Swartz também tecnicamente fez tudo dentro da lei. Então tenham cuidado. Na realidade, tudo que eu tô falando aqui é brincadeira, tá? Não tem nada acontecendo. Pim, pim, pim. Tá? Mas fica aí a minha mensagem. O documentário The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz, dirigido por Brian Knappenberger e lançado em 2014, conta um pouco da história de Aaron e pode ser visto e baixado no Internet Archive. Essa é outra coisa, o documentário é aberto, tá? Tudo no Minecraft. Há uma versão legendada em português circulando pelo YouTube. A criminalização do conhecimento livre. À época, a morte de Swartz significou um alerta para aqueles que lutavam pelo conhecimento livre e contra a propriedade intelectual na rede. Nos anos 1990 e 2000, a grande discussão na internet foi em torno da liberação do conhecimento propiciada por diversas plataformas P2P, principalmente via torrent, e da luta dos conglomerados culturais baseados na exploração do copyright, grandes estúdios de cinema, gravadoras musicais, grupos editoriais e suas organizações internacionais para criminalizar o ato de baixar conteúdo na rede. Sites agregadores de torrent como o The Pirate Bay e milhares de blogs disponibilizavam uma vasta oferta de filmes, séries, discos, artigos científicos e livros para download gratuito, o que quebrava o sistema baseado na venda de bens culturais erigido pela exploração da propriedade intelectual ainda no século XIX. Acreditando que o conhecimento deveria ser livre e acessível, Swartz lutava para que a internet pudesse transformar o cenário de controle da informação por esses conglomerados e liberar essa informação para todos aqueles que quisessem acessá-la. Fazia isso de diversas formas, escrevendo e lançando ideias como no Manifesto e outros textos que escreveu, programando sistemas livres, abertos e seguros de colaboração e compartilhamento de informação, como nos diversos projetos citados aqui, e também no Secure Drop, que talvez você já tenha ouvido falar desse
desse nome, porque é uma coisa importantíssima. Software de código aberto para compartilhamento de informações é essencial para whistleblowers e usado por diversos veículos jornalísticos como The Intercept, The Guardian, TechCrunch, entre outros, que teve o dedo de Schwartz em sua criação, contribuindo na construção da Wikipedia, onde era um colaborador assíduo. Então ele colaborou também com a Wikipedia, eu não lembrava disso, desde 16 anos. E liderando o conhecimento científico para seus pares lerem de forma gratuita, como fez os artigos da GeoHistória. E daí lembrando também, falando de novo do Sci-Hub, que eu acho que eles vão citar aqui, a criadora do Sci-Hub, que é Alexandra Ubakian, também é uma pessoa muito perseguida, neurocientista fundadora do Sci-Hub. A gente pode trazer um texto sobre ela também, mais pra frente. O legado de Schwartz hoje tem se mantido através de diversas iniciativas como o Aaron Schwartz Day, portal e evento criado em 2013, que tem ajudado também a manter projetos que tiveram o dedo dele. Nos 10 anos de sua morte, o Instituto Aaron Schwartz, criado no Brasil em 2022, a partir de integrantes do Partido Pirata, organizou uma live em homenagem à data. O evento teve a participação de Lisa Hain, também cofundadora do Creative Commons, criadora do Aaron Schwartz Day e que trabalhou com um ativista de perto. Karina Menezes, a grande K. Menezes, professora da Faculdade de Educação da UFBA, FACED e integrante do Raul Hacker Club de Salvador, Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, este que escreve esse texto, né, o senhor Leonardo Folletto, Tatiana Kawamoto, bióloga, membro fundadora do Instituto Aaron Schwartz, e a participação na tradução de André Sobral, sociólogo e doutorando da UFRJ. Na conversa, Lisa respondeu a uma pergunta de Zanata que me peguei pensando ao longo da efeméride dos 10 anos de sua morte. O que Aaron diria sobre o que a internet se tornou 10 anos após sua morte? Com toda a ascensão das redes sociais e a consequente epidemia de desinformação potencializada por elas? Não tenho como saber, mas acho que ele estaria fazendo algo inovador e chamando as pessoas para seguir adiante apesar de tudo. Então assim, ó, muito importante. Um beijo, Leonardo Folletto. Muito importante sobre isso, gente. De certa forma, grande parte das coisas que ele criou também não tiveram o resultado positivo que a gente imaginava. E isso não é uma crítica ao Aaron. Tipo, a gente honra a memória dele aqui. Mas nota que, tipo, as big techs, o capitalismo, ele é sórdido. Ele é sacana, ele é rasteiro, tá ligado? O Aaron, ele dedicou a vida dele, e a vida dele foi tirada mais cedo do que deveria por causa dessa perseguição que ele sofreu, a criar uma internet aberta, cheia de conteúdo livre, um lugar onde a gente poderia compartilhar esse conhecimento. Essa internet aberta, por pura, digamos assim, inércia de a gente só seguir nesse sistema capitalista que visa o lucro e visa a exploração dos outros para que a gente consiga esse lucro, ela virou esse espaço que tem aqui. E eu acho que se a gente tivesse 2, 3, 4, 5 pessoas iguais ao Aaron Schwartz, mesmo assim a gente não ia conseguir resolver. Nem se a gente tivesse 1000 Aaron Schwartz. A gente precisa ter um entendimento de que o que causa é a dinâmica desse sistema. O que causa o problema é esse sistema. A gente não vai conseguir transformar todos num exército de hackers muito foda que nem o Aaron foi e derrubar o sistema. A gente realmente precisa ter uma visão política e nos organizar para que a gente faça isso. E é por isso que a luta tecnológica, o ativismo por essas pautas, pelo conhecimento, não pode se separar da luta política e não pode se separar da luta de classe. É uma política classista, é uma política que vê o problema como sendo capitalismo e vê o conhecimento como tendo que ser apropriado pela classe trabalhadora, tá? E vocês vão dizer que é feio às vezes dizer isso, mas tem que ser apropriado pela classe trabalhadora em prol de reprimir a burguesia, em prol de pegar esse sistema onde existe a exploração e acabar com esse sistema. E a gente tem que fazer isso mexendo nos poderosos, entendeu? A gente não vai conseguir construir uma internet onde tudo é perfeito e as coisas só funcionam, porque as big techs, elas estão ali e elas vão contra-atacar. Que nem ele disse, a gente tem que contra-atacar e eles atacaram ele também. Então, enfim, o capitalismo não é a raiz de todo o mal, tá? Existem outras coisas que são a raiz, mas o capitalismo é uma coisa que não vai nos permitir solucionar vários problemas que a gente tem hoje no mundo, não importa quão idealista a gente seja. A gente precisa acabar com o sistema capitalista para que a gente possa dar o próximo passo na evolução da humanidade, para que a gente possa sair da infância da humanidade, para que a gente consiga realmente resolver problemas de verdade. Gostaram, pessoal? Me emocionei um pouco aqui. Acho que eu queria falar mais alguma coisa, mas fica aí a minha homenagem ao Aaron Schwartz. Obrigado, pessoal. Às vezes eu gosto do que eu falo. Muito bom o texto. Valeu, Folletto, por esse texto. Valeu, Jacobin, pela publicação do nosso amigo. Conheçam o site Baixa Cultura. Deixa eu botar aqui, ó. Eu já trouxe alguma vez o conteúdo deles na live. Eles são um blog que fala sobre esse assunto, conhecimento livre, cultura livre. Ó, aqui, ó. Tem um review sobre o livro que eu tô sempre falando pra vocês. Um abraço pra todo mundo.